Existe uma situação acontecendo nos bastidores do Internacional e que vem refletindo também dentro de campo. Uma incomodação do técnico Ramon Dias e do seu auxiliar Emiliano Dias com o titular do elenco colorado e que neste momento está indo para o banco de reservas. Eles ficaram muito irritados com uma situação recente que aconteceu com este atleta. E isso também já vem repercutindo no bastidor do Inter e um recado foi dado pela comissão técnica ontem após o empate contra o Atlético Mineiro. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Vamos lá, minha rapaziada, antes não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir, o site é proibido para menores de 18 anos, então joga com responsabilidade e bora dar uma brincada, tá certo? Não tem registro. No primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link, entra no meu link, faz o teu registro por ele e joga com responsabilidade. Nesse meio de semana tem mais Brasileirão. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. Existe uma situação acontecendo nos bastidores que explica a reserva do Carboneiro no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. O Carboneiro entrou no segundo tempo, não entrou bem, mas teve uma chance de gol em um chute dele, que foi uma boa finalização, é verdade, de fora da área, que obrigou o goleiro do Galo, o Everson, a trabalhar mais uma vez no jogo de ontem. Mas é muito simbólica a ida do Carboneiro, que vem sendo o melhor jogador do Inter nesse segundo semestre, apesar do Inter do segundo semestre com o Roger e com o Ramon Dias não ter engrenado, estar brigando lá na parte de baixo da tabela, mas ainda assim o Carboneiro foi o jogador que mais entregou nesse segundo semestre do Internacional. Então é muito simbólico nesse momento decisivo e crucial para a reta final de ano do Inter, que pode definir muita coisa do ano que vem, o melhor jogador do segundo semestre ter ido simplesmente para o banco de reservas, com uma informação de bastidor que a gente tinha de que o Ramon e o Emiliano estavam preocupados com a recomposição daquele lado esquerdo do Carboneiro e por isso optaram pelo Tabata. É uma justificativa que parece meio estranha, porque por mais que faça sentido, ainda assim é o teu melhor jogador. Só que existem explicações para isso que também surgiram nas últimas horas nos bastidores e que reforçam essa opção técnica, simplesmente técnica, do Ramon e do Emiliano Dias. Primeiro eu saliento aqui que os dois deram uma resposta ontem na coletiva que deixa muito claro esse momento do Carboneiro. O Emiliano Dias, ao falar sobre o Carboneiro ter ido para o banco, ele dá uma resposta dizendo que o Carboneiro ainda vai ter oportunidades, que ele é um grande jogador, que eles optaram pelo Tabata ontem. Ele até confronta o Leonardo Mol, o repórter da Bandeirantes, perguntando: tu não gostou do time desse jeito? O Mol ali disse que não, e ele disse: ainda bem que a gente vê, graças a Deus que a gente vê o jogo de forma diferente, porque ele acha que a equipe jogou melhor. E vamos lá, o Inter não fez uma atuação ruim sem o Carboneiro no time titular. Só que durante essa resposta, o Emiliano Dias ele é muito claro ao dizer, e deixa eu até pegar essa frase aqui porque eu tenho ela anotado, tá? Quem sair, que mostre vontade, que vai voltar e vai jogar. O Carbo é importante e vai jogar. Não tem nada de polêmico nisso. E aí antes ele diz: quem tiver mais vontade de jogar, vai jogar. E eu acho que hoje deu certo. Eu gostei muito. Então é uma resposta muito importante sobre vontade, quando ele fala sobre o Johan Carboneiro. Então ele indica talvez uma falta de vontade nesse momento, mas também dizendo que quem sair tem que mostrar essa vontade para voltar ao time titular, que é justamente o caso do Carboneiro. E aí tem uma outra informação muito importante que surgiu nas últimas horas em relação a isso. Antes eu quero lembrar para tu te inscrever se tu não é inscrito aqui ainda no canal, tá? Tem um botãozinho de inscrever-se, se tu tá me vendo pela TV, pelo computador, pelo celular, tablet, notebook, tem um botãozinho de inscrever-se, é só apertar, que é de graça e tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos diários sobre o Inter aqui no canal, muitas informações e opinião pra vocês. Então te inscreve aqui no canal. Mas o Ramon e o Emiliano, eles optam pela saída do Carboneiro do time titular
por uma outra questão que tem relação com aquela primeira informação que eu trouxe sobre a recomposição, que é, para quem já deve ter visto, os jogadores de futebol atualmente, e os clubes têm parcerias com uma empresa do Inter, é a Catapult, que é uma empresa que tem aqueles elásticos que eles usam, que tem um GPS nele. Os jogadores usam por debaixo da camisa isso atualmente. E naquele GPS que está ali, o clube consegue acompanhar em tempo real durante uma partida quanto cada jogador está correndo. E o Inter viu que o Carboneiro está correndo menos do que os seus companheiros. Por exemplo, uma pessoa, inclusive, dos bastidores do clube disse: tem jogos que o Carboneiro tem até 8 quilômetros a menos do que os seus companheiros. Então, por mais que ele seja um jogador de ataque, de velocidade, de drible, de arranque, o Carboneiro está correndo menos do que os jogadores do Internacional, até de outras posições que em tese correriam menos do que ele. E aí tem esse exemplo de jogos que o Carboneiro correu até 8 quilômetros a menos do que os seus companheiros de Internacional. Isso é muito forte, gente. A gente está falando de um jogador que tem qualidade, que, repito, é o melhor jogador do segundo semestre do Inter, mas que simplesmente não está correndo. Simplesmente não está se doando o tanto que poderia estar se doando nesse momento ruim. E aí existe o entendimento do Ramon e do Emiliano Dias que, por vezes, o Inter, por falta dessa cobertura do Carboneiro que não está correndo menos, se doando menos, tendo menos vontade, o Inter toma algumas bolas nas costas, algumas infiltrações, por uma falta de recomposição e uma falta de cobertura. E isso fez com que o Ramon e o Emiliano Dias ficassem bem incomodados com o Johan Carboneiro nos bastidores e que por conta disso ele foi para o banco de reservas no jogo de ontem contra o Galo. Não sabemos ainda se ele vai no banco contra o Vitória. É bom a gente lembrar que o Borré está suspenso. Não sei se ele vai botar o Carboneiro daquela função ou se ele vai botar o Matias, que em características talvez se assemelhe mais ao Rafael Borré. Mas o recado ficou muito claro para o atacante colombiano do Internacional, que tem um vínculo de empréstimo até dezembro, e aí muito se fala do custo-benefício. Vai valer a pena o Inter pagar 4 milhões de euros para o Carboneiro, de dólares, aliás, para o Carboneiro ser comprado? A gente está falando de mais de 20 milhões de reais. Um jogador que por vezes tem até 8 quilômetros a menos percorrido durante um jogo do que os seus companheiros. Vale a pena ser comprado por mais de 20 milhões de reais? Essa é a grande questão. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá certo? Eu volto à noite pra gente falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.